Olha, e sobre o incêndio que atingiu uma fábrica no conjunto Inocop, a informação é de que o prédio ficou totalmente destruído e deverá ser demolido, viu? O repórter Luiz Vitor Melo tem os resultados da vistoria que a Defesa Civil realizou no imóvel e traz pra gente agora no Fique Alerta. Bebê, aperta o play aí, minha filha. O nosso jornalismo acompanhou o trabalho de combate às chamas, o trabalho do Corpo de Bombeiros, o trabalho de combate às chamas que atingiram a fábrica de duchas higiênicas lá no conjunto Inocop, no bairro Cidade Universitária, na parte alta de Maceió. O fogo começou por volta das 6h30 da manhã, se estendeu por toda a manhã, tarde e até a noite. A nossa equipe de reportagem estava lá. Deixamos o conjunto Inocop, era aproximadamente 9 horas da noite e ainda estava sendo iniciado o trabalho de rescaldo dos militares do Corpo de Bombeiros, combatendo pequenos focos de incêndio que ainda estavam no imóvel na fábrica de duchas higiênicas. E se estendeu durante toda a noite, a madrugada e ainda pela manhã desta sexta-feira. E o Corpo de Bombeiros afirmou que a estrutura do imóvel ficou toda comprometida, totalmente danificada e pediu à Defesa Civil um laudo, que fosse feita a perícia, e a Coordenadoria Especial Municipal de Proteção e Defesa Civil fez essa perícia e divulgou que o prédio deve ser mesmo desabado justamente por conta dessa estrutura estar abalada, estar comprometida. E os imóveis, 2 imóveis durante esse incêndio, um na parte de trás, na rua de trás, o imóvel vizinho colado muro com muro, vizinho à esquerda, também foi atingido pelas chamas. Então, o imóvel, a fábrica, deve ser demolido, é a recomendação da Defesa Civil, após a perícia ter sido feita, e os imóveis, esses que foram atingidos, devem ser totalmente isolados. Graças a Deus não houve a perda de uma vida, só perdas materiais que podem ser conquistadas novamente. Nesse laudo, apenas informou que o prédio está totalmente danificado, tem que ser demolido já. E os imóveis que foram atingidos têm que ser isolados. E esse trabalho deve ser acompanhado pela Defesa Civil, estará acompanhando juntamente com o Corpo de Bombeiros. Olha, agora são 12h41. Esse imóvel que foi destruído pelo fogo não estava regularizado junto ao Corpo de Bombeiros e também não possuía projeto de segurança contra incêndio e emergência. Nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Maria Maciel. Ô Maria, eu preciso entender o seguinte: como é que um imóvel desse, que sobretudo estava numa região residencial, né, ali tinha uma pequena fábrica, tá? Segundo informações, desde a semana passada, tinha o alvará da prefeitura. Como é que tinha alvará da prefeitura e não tinha a licença, a autorização do Corpo de Bombeiros? Uma coisa não está batendo aí. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Isso mesmo, né? Após uma consulta no sistema, o Corpo de Bombeiros verificou que não tinha nem o laudo de vistoria, nem mesmo esse projeto contra incêndio. E esses 2 itens, né, são obrigatórios para inúmeras empresas, né? Agora vamos saber com o Major Ailton Trindade, que é aqui do Corpo de Bombeiros, para explicar para a gente. Nesse caso específico, ele tinha que ter tanto o laudo quanto esse projeto? Boa tarde. Boa tarde. O laudo e o projeto, eles são obrigatórios, né, quando a empresa ou estabelecimento é considerado um estabelecimento de alto risco, médio ou alto risco. Quais são esses estabelecimentos? Geralmente são estabelecimentos com área construída superior a 750 metros quadrados, ou inferior se ele tiver algum risco específico, como comércio de explosivos ou comércio de líquidos inflamáveis. Aí eles são excluídos e são classificados como de alto e médio risco. Portanto, necessitam ter tanto um projeto quanto uma vistoria em loco do Corpo de Bombeiros para emitir o AVCB, que é o certificado de operação para a empresa. A importância desse projeto é que ali ele vai dimensionar, né? Ver onde que estão os equipamentos, onde é o estoque dessa empresa, e tudo isso faz parte. Correto, né? Durante essa análise do projeto, né, o profissional que é um engenheiro ou um arquiteto, ele vai fazer uma avaliação através de uma matriz de risco, e essa avaliação vai indicar a ele quais são
os pontos de risco inerentes à edificação, que seria a classificação da ocupação ou da atividade econômica, né? Existem atividades econômicas consideradas de médio e alto risco e atividades econômicas que são classificadas como de baixo e até baixíssimo risco. Para as edificações de médio e alto risco, é necessário o projeto, que seria o caso dessa edificação, que provavelmente lá ela tem uma área construída superior a 750 metros quadrados, e todo esse dimensionamento de equipamentos, saída de emergência, procedimento de segurança, organização de estoque seria feito no projeto por um engenheiro que seria o profissional qualificado e capacitado para isso. Quando a gente fala em projeto contra incêndio, muita gente pensa logo nos itens, né? Extintor de incêndio, mas vai além, né? Tem a questão também da saída de emergência, o ponto de fuga, né? Quando acontece uma ocorrência de incêndio. Correto, né? Quando a gente geralmente fala em projeto ou equipamento de emergência, na população vem logo em mente, né, o extintor, aquelas plaquinhas que indicam a saída da edificação. Mas isso não é verdade, né? A edificação ela precisa de muito mais. Desde a construção dela, né, ela já necessita de um tratamento especial, dependendo da edificação, do tipo de material construtivo que deve ser feito para que incêndio, né? Existe isso. Existe também outros equipamentos que geralmente são dimensionados para empresas de maior porte, que seria o sistema de detecção, sistema de alarme contra incêndio, até de chuveiros automáticos. Mas todos esses sistemas, eles são dimensionados por profissionais qualificados, né? Desde o profissionais do Conselho Regional de Arquitetura ou de Engenharia. Em relação ao laudo de vistoria, ele é feito uma única vez quando a pessoa abre a empresa ou ele tem que ser revalidado? Não, atualmente, né, o Corpo de Bombeiros ele tem seu procedimento, de procedimento de vistoria anual. Então a edificação ela tem que pedir essa vistoria anual. Primeiro ela obtém, né, num primeiro momento, o primeiro AVCB, e depois ela vai ter que fazer a manutenção do sistema, porque uma vez instalado o sistema, como qualquer outro sistema instalado numa residência ou numa edificação, ele tem que sofrer manutenções periódicas, né? Então, anualmente, a gente tem que voltar à empresa e verificar novamente esses equipamentos e testá-los novamente. E aí emite-se um novo AVCB. Atualmente, a gente já está fazendo uma análise, né, dessa norma, e a gente está verificando a possibilidade de mudança de procedimento, né? Hoje são procedimentos, os nossos procedimentos são dois. O procedimento de in loco, fazer essa vistoria para empresas de alto risco, médio risco, e para empresas de baixo risco, a gente pega apenas as documentações emitidas pelo proprietário, né, que tem os sistemas, e os sistemas estão sendo ou executados, se for a primeira verificação, ou se eles estão fazendo a manutenção do sistema. Feito isso, ele tem a nossa certificação simplificada. Para a vistoria, seria a certificação completa. A gente está trabalhando para melhorar esse sistema de procedimento para os estabelecimentos e para os empreendedores, né? E é provável que esse leque fique um pouco maior. A gente já consiga fazer uma vistoria em edificações de maior porte e pegar documentações comprobatórias em edificações de menor porte. Certo, obrigada, então, Major, pelas informações. Então é isso, esses projetos, o laudo de vistoria, o projeto, talvez pudesse não ter evitado esse incêndio, mas os danos poderiam ter sido bem menores, Tiago. Daí a importância aí dos empresários ficarem atentos a essas necessidades, a essas obrigações. Voltamos com você no estúdio. Ô Maria, só um minutinho, olha, eu continuo sem entender, porque uma coisa não está batendo com a outra. Veja, na minha cabeça, para eu ter o alvará de funcionamento da prefeitura, qualquer empresa, dentro dessas características que o próprio Major falou aí agora para a gente, com você ao vivo, Maria, essa empresa precisa passar pela vistoria do Corpo de Bombeiros para obrigatoriamente ter acesso ao alvará de funcionamento. Ou eu estou errado, porque ainda não consigo entender como é que ela não tinha, ela estava irregular
no Corpo de Bombeiros, não tinha planejamento, tinha projeto, tinha absolutamente nada, e ao mesmo tempo tinha alvará de funcionamento da Prefeitura. Eu não consigo entender. Olha, Tiago, é porque assim, o Major até explicou, eu vou perguntar aqui para ele, mas a questão é assim, pela lei existem determinados tamanhos, né? Pode ser a empresa de pequeno porte, grande porte, e talvez essa empresa tenha acontecido o seguinte, ela iniciou os trabalhos de uma forma e depois ao longo do tempo foi aumentando o maquinário, tudo, e talvez ela não se enquadrasse nesse requisito obrigatório, não é isso, Major? No caso dessa empresa. Porque o Tiago está questionando que a empresa tinha o alvará de funcionamento da Prefeitura. Não seria obrigatório esse laudo ou esse projeto? Correto. Assim, são procedimentos que são vinculados, né? O procedimento da Prefeitura liberar o funcionamento de uma empresa e os outros órgãos, como bombeiro, IMA ou qualquer órgão ambiental municipal, também ter seus procedimentos, rol de procedimentos, para que esse empreendimento funcione, né? Então, há documentos que são vinculantes. Então, o nosso documento, que é o nosso AVCB, seja ele simplificado ou completo, ele é vinculante ao rol de a Prefeitura só liberar o funcionamento com esse AVCB. Isso que ele está questionando. Como é que foi liberado o alvará de funcionamento se não tinha esse projeto nem esse laudo de vistoria? Correto. Nem toda edificação ela necessita do projeto, desde que ela seja enquadrada em edificação de pequeno porte, né, de baixo risco. Então é provável que isso é corriqueiro de acontecer, de você começar com um estabelecimento pequeno e aí ele se enquadrou, né, no procedimento de baixo risco e aí ele vai crescendo e vai ampliando e não percebe que esse empreendimento dele já não era mais de baixo risco, ele já deveria ter mudado, né, e ter contratado um engenheiro para fazer o projeto, avaliar novamente a edificação dele, porque ele já tinha saído do enquadramento de baixo e já estava no enquadramento de alta. Isso é comum de ocorrer. Então é provável que ele tenha essa documentação da Prefeitura porque começou pequeno. E aí não existe a fiscalização ou o tentáculo fiscalizador que monitore isso em toda a cidade, né? Eu acho que em nenhum canto do mundo. Então certo. Na verdade, assim, uma responsabilidade do proprietário, do empreendedor. Como ele está mudando, ou alterando, ou ampliando, ele sabe que qualquer ampliação ou reforma, ele tem que voltar ao órgão, seja lá a Prefeitura, o bombeiro, a vigilância sanitária. Então ele tem que voltar aos órgãos para obter novamente a sua recertificação. Obrigada, então, pelos esclarecimentos, Major. Então é isso, Tiago, voltamos com você.